Olá, queridas irmãs e irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Esse é o nosso segundo estudo e hoje nós vamos nos debruçar sobre o índice da obra e sobre a sua introdução. Tratando-se de uma obra de inigualável teor no que diz respeito à condução de nossas vidas no tratamento dos fenômenos mediúnicos, é muito importante que nós possamos conhecê-la minuciosamente, né? Desde as suas primeiras páginas, já passamos ali pela capa de rosto, agora vamos entrar no índice, na introdução, porque temos a certeza que Allan Kardec nos oferece, com o Livro dos Médiuns, uma obra ímpar no que diz respeito, como dizíamos, a esse nosso conhecimento sobre a mediunidade. Sendo assim, não temos uma obra igual, de igual teor, de igual conteúdo na história humana. Então, saibamos aproveitá-la desde o seu início e que possamos, através desses estudos preliminares, já nos prepararmos para o conteúdo da obra em si, que nós começaremos a explorar, a aprofundar a partir do nosso próximo encontro. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a dar uma olhada nessa introdução da obra, né? E também aqui no seu índice. É importante conhecer o índice de um livro que a gente está estudando, porque ele nos dá as diretrizes do estudo que iremos realizar. Então vejamos, né? Aqui nós temos uma nota da editora que nós não vamos abordar, porque essa nota da editora é uma homenagem e uma nota explicativa sobre a tradução, o tradutor da obra, melhor dizendo, que é Guilom Ribeiro. Nós adotamos essa tradução para os nossos estudos aqui no canal. E aproveito para informar que quem quiser essa obra, ela está disponível no site da FEB. É uma obra que está lá disponível gratuitamente, inclusive. E depois nós temos a introdução, que a gente vai estudar hoje. Bem, antes da introdução, nós temos aqui esse índice que é dividido em duas partes. Olha aqui, a primeira parte, e depois nós temos um pouquinho abaixo a segunda parte. Kardec divide, portanto, esse índice em duas partes, sendo que essa primeira parte apresenta os fundamentos necessários para a comunicação entre os dois planos da vida. O primeiro fundamento é esse daqui: precisa haver espíritos. Se não tiver espírito desencarnado, simplesmente não tem comunicação. Não é? Então, é isso que a gente vai ver logo nesse capítulo 1. Depois, as temáticas vão sendo apresentadas. Não há nada de maravilhoso e nem de sobrenatural na existência de espíritos e muito menos nas comunicações. Capítulo do método. Método do quê? Que método é esse? É o método de ensino da doutrina espírita, né? Vejam, estamos conhecendo aqui os fundamentos, a existência do espírito, isso é uma coisa natural. Como é que eu aprendo doutrina espírita? Porque é ela que me orienta com relação a essas comunicações. Capítulo 4, depois de termos combatido, né, a ideia de algo sobrenatural na comunicação dos espíritos, o quarto capítulo, e de termos falado sobre o método de conhecimento, de ensino da doutrina espírita, o quarto capítulo fala sobre os modos como o espiritismo é visto, exame dos diferentes modos porque o espiritismo é encarado, como ele é visto, né? Então, é, dizem que o espírito é charlatanismo, espiritismo, né? Perdão, é charlatanismo, ele pode vir pela loucura, pela alucinação e assim por diante. Todas essas ideias são refutadas por Allan Kardec na primeira parte. Então, aqui nessa primeira parte, nós temos o espírito sendo firmado e reconhecido como uma ciência, como uma verdade, o espiritismo sendo reconhecido aqui como algo existente, né? Na segunda parte, eu não vou passar capítulo por capítulo, porque essa é uma passagem rápida por esse índice, né?
Eu não vou passar todos os capítulos, mas basta lembrar que essa segunda parte, ela obedece à informação que nós temos na folha de rosto que nós já estudamos. Olha aqui, ó. A informação é essa, que é um ensino especial dos espíritos sobre o que que a gente vai ter então na segunda parte do livro dos médiuns, isso tudo que eu estou grifando aqui, ó. Teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Tudo isso, meus amigos, está sendo abordado na segunda parte de O Livro dos Médiuns. Então, ali naquela segunda parte, a gente vai desenvolver muitas ideias, conquistar muitos conhecimentos sobre a questão da mediunidade, sobre suas dificuldades, sobre como ela acontece e tudo mais. Ok? Então, essa é a apresentação, uma apresentação muito rápida, obviamente, do índice da obra, mas com essa apresentação nós temos isso que a gente pode chamar de um olhar de um olhar do todo, é um olhar panorâmico. A gente sabe o que contém na obra, né? E o caminho que a gente vai trilhar. Começamos pelos fundamentos até entrarmos na prática em si. Né? Muito bem, dito isso, vamos à introdução. Essa introdução que vai ter, como nós vamos averiguar aqui nesse momento, ela vai ser composta por 11 parágrafos, e esses 11 parágrafos vão trazer informações importantes sobre o conteúdo da obra, o seu objetivo, sobre exposição, sobre a posição desse conteúdo diante de uma primeira edição que houve e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou passando esses parágrafos e a gente vai comentando os textos em destaque. Né? A gente não vai ler essa introdução juntos aqui inteira, mas vamos retirar dela, sim, as principais informações que nós temos. Então, a introdução que é escrita por Kardec nos diz que é, é possível averiguar no nosso dia a dia que existem dificuldades, existem equívocos quando as pessoas vão trabalhar com o espiritismo, na prática mediúnica, na prática do espiritismo no dia a dia. Essas dificuldades vêm da ignorância a respeito dos princípios da ciência espírita. Notemos que aqui, né, Kardec já trata o espiritismo como uma ciência, e aqui a gente está vendo a parte prática dessa ciência, no Livro dos Médiuns. Vai dizer que o Livro dos Médiuns foi escrito com o objetivo de precaver os adeptos contra esses escolhos, contra esses obstáculos. Então, esse é o objetivo do Livro dos Médiuns, para que o seu leitor, o seu estudante, possa superar desenganos, dificuldades, obstáculos que ele tenha na prática mediúnica, né? Na prática da doutrina espírita, principalmente no que diz respeito à comunicação com o plano espiritual. Então é para isso que serve o estudo do Livro dos Médiuns, né? Pode ficar parecendo que é um livro apenas para médiuns, mas a gente vai tratar sobre isso já já aqui mesmo na introdução, tá bom? Só um instantezinho aí, a gente já vai chegar nesse tema com o próprio Kardec. É natural, escreve Kardec, que quando uma pessoa conhece o Espiritismo, ela tem o desejo de se comunicar com espíritos. Mas para fazer isso, aqui nesse segundo parágrafo, Kardec está dizendo que é preciso um pouco mais do que apenas estar em uma mesa mediúnica, colocando os dedos ali sobre essa mesa, esperando que ela levite ou que ela faça ruídos para entrar em comunicação. Kardec vai dizer: olha, é preciso mais do que isso. É preciso mais do que isso, até para uma questão de proteção das pessoas que estão envoltas nesses fenômenos. Né? Outra coisa que Kardec diz aqui: bom, se engana a pessoa que pensa que não precisa de conhecimento para estar em comunicação saudável, salutar com o plano espiritual, também se engana aquela que pensa que o livro dos médiuns é para formar médiums. Ele não é para isso. Não visa aqui a formação de médiums. Todo mundo é, de certa forma, médium. Todo mundo tem a mediunidade em certo grau.
desde uma simples intuição até a percepção mais clara do plano espiritual. No entanto, tem uma comparação muito boa nesse parágrafo, na qual Kardec escreve que as regras, saber, né, as regras da poesia, da pintura e da música não faz das pessoas poetas, pintores ou músicos. O que Kardec está dizendo? A pessoa pode estudar poesia, pode estudar música, pode estudar pintura, mas daí a se tornar de fato, né, um músico, um poeta, um pintor, depende de uma outra circunstância, né? Depende de um dom que a pessoa tenha. E embora todos nós sejamos médiums em algum grau, para termos de fato a comunicação direta, né, do plano espiritual para cá, através de um médium, a comunicação que nós chamamos de ostensiva, é preciso que a pessoa tenha a mediunidade ostensiva, é preciso que ela tenha uma capacidade de percepção mais ativa do plano espiritual. Então, se depende dessa faculdade, se cada pessoa médium depende dessa sua faculdade, que como veremos aqui é própria do corpo físico, é uma aptidão natural do corpo, não adianta escrever um livro querendo formar as pessoas que não tiverem esse dom, né? Não tiverem essa capacidade de percepção do plano espiritual já em si, não tenham nascido com isso. Então vamos lá. Parágrafo 4. Olha aqui o que Kardec escreve, né? Junto com os médiums, há uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, seja no dia a dia familiar, com crianças, com idosos, com pessoas nas quais a mediunidade aflora, seja nas casas espíritas, aqueles que são chamados de dialogadores, esclarecedores, de médiums de apoio, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha mediunidade ostensiva, ela pode perfeitamente querer trabalhar com sua mediunidade. Então, o livro dos médiuns não é para formação de médiuns e não é só para médiuns, é também para essas pessoas, porque o livro dos médiuns vai guiá-las nas suas observações, assinalar-lhe os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas. Vai iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos. Olha só, como conversar com os espíritos, né? Como apreciar a comunicação, essa nova ordem das coisas? Vai indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Tá o círculo que temos de abranger. Então, é isso que o livro dos médiuns espera, né? E, embora muitas vezes a pessoa se surpreenda com algumas instruções que pode achar descabidas à primeira vista, Kardec pede um pouco de paciência e pede para que elas sejam colocadas em prática, porque a experiência vai mostrar a utilidade de algumas dessas instruções. Então, aqui o caráter prático do livro dos médiuns se mostra com toda a sua força, né? Vamos continuar mais um pouquinho no texto. Estamos construindo aqui, né, essa ideia de qual é o objetivo, para quem é escrito o livro dos médiuns, é uma obra, como a gente está vendo aqui, que é para a vida, né? Identificar os sinais da mediunidade, saber lidar com ela, saber como orientar como conversar com o espírito. Então, são coisas para a vida cotidiana de todos nós, né? Kardec dirá assim: olha, vai ter gente que preferiria um manual prático rápido, né? Sucinto, fininho, que a pessoa pudesse consultar ali, um manualzinho rápido, né? E Kardec vai dizer que isso seria nocivo, seria pernicioso para as pessoas. E esse, ao menos por enquanto aqui, né, lá para a época dele, ainda permanece até hoje. Esse, ao menos por enquanto, porque é preciso ter conhecimento, é preciso ter ali uma intimidade com essas comunicações do plano espiritual para a gente poder ter sucesso, ter boas comunicações, como vimos ali anteriormente, né? Kardec vai dizer que uma indicação muito resumida, um livro muito pequeno, muito fininho, né? Um manual prático e rápido, poderia animar experiências levianamente tentadas. O que significa isso? A pessoa poderia ler o manual, falar assim: olha, agora eu sei tudo, tenho os princípios básicos, vou começar a provocar fenômenos mediúnicos, comunicações espirituais.
e aí a pessoa estaria despreparada, né? E passaria por algumas situações indesejáveis com isso. Kardec diz que, inclusive, havia publicado anteriormente uma instrução prática para os médiums. Olha aqui, ó. Não existe mais, foi substituída pelo Livro dos Médiuns. O próprio codificador percebeu que essa edição, essa instrução prática foi esgotada e achou melhor substituí-la por algo mais completo. Volta Kardec a falar sobre a questão ali das reuniões levianas, né? Aquelas reuniões sem conhecimento, sem um objetivo concreto, sem uma fundamentação teórica adequada. Kardec volta a falar a respeito dessas reuniões aqui no parágrafo 7. Ele vai dizer que essas reuniões podem causar uma má impressão em pessoas novatas. Já pensou? A gente entrando numa reunião mediúnica e percebendo que ali as conversas são frívolas, né? As conversas são sobre assuntos pouco sérios, pouco proveitosos, há pouca habilidade na comunicação com os espíritos, não há um fim útil naquelas reuniões. Bom, a gente sairia dali tentado a dizer, bom, por que, né? Eu fui até esse lugar. Para que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo? Pode ser só uma enganação tudo isso aí que está acontecendo, né? Então, é melhor que sejam reuniões sérias, até porque se uma pessoa for incrédula, ela raramente vai se convencer que aquela reunião é uma reunião séria, uma reunião onde está mesmo acontecendo um fenômeno espiritual. Então, por isso se quer evitar as reuniões levianas. Kardec vai terminar aqui essa introdução falando um pouquinho sobre o próprio Espiritismo. Olha só que interessante aqui no parágrafo 8. Ele fala um pouquinho sobre o progresso da doutrina. Ela faz grandes progressos, principalmente quando ela se transforma numa filosofia, né, que está exposta lá no Livro dos Espíritos, uma filosofia espiritualista. Passou, quando se transformou em uma filosofia, a ser apreciada, estudada por gente instruída, né, a fé raciocinada, né? É uma doutrina que não mais, de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Vejam, né, as reuniões frívolas, mesas girando no ar. Ah, isso aí é enganação, é embuste, isso aí é um número de mágica. Não vamos nos envolver com isso, né? Não, se transformou numa filosofia que explica os fenômenos e então passou a ser estudada por gente instruída. E depois conquistou assim mais adeptos úteis, e é melhor conquistar mais adeptos úteis do que provocar manifestações. Né? Manifestação em si, uma mesa girando, uma mesa se comunicando, né? O próprio Kardec demorou um bom tempo para ser convencido a analisar esses fenômenos. Ele não se prestou à análise científica dos fenômenos num primeiro momento. Ele mesmo achava que eram números, né, de prestidigitadores, números de enganadores, de mágicos, né? Até que ele percebeu que havia algo de sério por detrás do fenômeno, que as mesas se comunicavam de forma inteligente, e aí então começou a estudar esses fenômenos e a elaborar, a codificar a doutrina espírita através do método da observação dos fenômenos, né? Um método essencialmente científico. Dali surge uma filosofia que é uma filosofia espiritualista, e agora estamos vendo aqui na segunda obra da doutrina espírita a criação de um livro que orienta para essa prática, né? A quem quiser se envolver nela. Depois de havermos exposto nesse livro, que livro é esse? No Livro dos Espíritos, né? Depois de havermos exposto no Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nessa obra a parte prática, que é a essência do Livro dos Médiuns, né? E aqui Kardec explica que as duas obras são até certo ponto independentes, dá para estudar o Livro dos Médiuns sem ter estudado o Livro dos Espíritos, mas para um estudo mais profundo, para um estudo mais sério, seria interessante ler o Livro dos Espíritos primeiro, né? Como aqui em nosso canal eu sei que já temos espíritas que estão envoltos com a doutrina há um bom tempo, os princípios primeiros do Espiritismo a gente já detém. E mesmo assim, diante de nossos estudos, quando necessário, a gente recupera alguma informação importante para tomar como um princípio, como uma lei, que talvez explique
o aspecto prático que Kardec está explicando aqui no Livro dos Médiuns. Então, acredito que o nosso estudo será um estudo bem orientado, bem dirigido, que será possível de ser acompanhado mesmo por quem não leu ainda o Livro dos Espíritos. Bom, quem sabe futuramente, né, terminando o Livro dos Médiuns, quem sabe a gente não comece a estudar aqui no canal o Livro dos Espíritos, quem sabe, né? Então, o futuro a Deus pertence. Parágrafo 10 e penúltimo parágrafo, meus amigos. Kardec vai terminar essa introdução, então, fazendo algumas comparações entre esta edição e a edição anterior, falando o que modificou, o que foi mantido, né? Olha lá, ele diz no parágrafo 10 que já foram feitas algumas alterações importantes nessa segunda edição e que ela está mais completa do que a primeira. Por isso, né, essa é a edição que nós mais corrente aqui para nós espíritas hoje em dia, né? Olha que interessante, os espíritos corrigiram com muito cuidado essa segunda edição, e ela é em grande parte obra deles, dos espíritos. Kardec explica aqui que os principais artigos não trazem mais assinaturas, mas que a grande maioria é de autoria dos espíritos. Só alguns artigos trouxeram assinaturas quando Kardec julgou necessário, né? E ele diz aqui que o essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que nós colimamos, que nós desejamos, almejamos, né? Esse fim que é essa instrução para a boa prática da mediunidade. Então, é, o conteúdo da obra é um conteúdo, sim, organizado por Kardec, mas em grande parte ditado pelos espíritos. No último parágrafo, ainda, o codificador nos avisa que acrescentou muita coisa nessa edição e, por isso, alguns artigos foram retirados. Primeiro, porque ficariam duplicados, já haviam na primeira edição, e principalmente um que tratava sobre a escala espírita, que agora está lá no Livro dos Espíritos, né? Já temos a escala espírita no Livro dos Espíritos. Se necessário, recorreremos a ela em nossos estudos. Havia também um vocabulário ao final do livro, que Kardec igualmente retirou. Ele dizia, o vocabulário não se ajustava bem no quadro dessa obra, não era um lugar de expor vocabulário aqui, né, no Livro dos Médiuns. Então, foi conservada nessa edição algumas palavras novas ou especiais, pertinentes aos assuntos de que nos ocupamos. Apesar de ter tirado o vocabulário geral da obra, contendo mais termos, né, mais verbetes, Kardec manteve aqui aquilo que ele achava que era essencial para o entendimento da própria obra. Então, meus amigos, nós estamos diante agora do Livro dos Médiuns. No próximo encontro começaremos o primeiro capítulo, agora já conscientes do caminho que vamos trilhar, do objetivo que Kardec coloca para essa obra e da forma como ele a organiza. Espero que estejamos animados para poder estudar essa obra magnífica deixada pelo codificador nessa que é a terceira revelação de Deus para a humanidade, a doutrina espírita. Então, muito obrigado pela companhia. Nos vemos em breve na sequência de nossos estudos de O Livro dos Médiuns. Um abraço fraterno e até logo mais.